E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Oliveira, do portal Refrigeração. E o vídeo de hoje, a gente vai mostrar um transplante de compressor. Bom, o que é isso, um transplante de compressor? Pelo menos é assim que eu chamo. Quando você chega no cliente, você faz o diagnóstico de compressor e quando você passa o preço, ele te pergunta o seguinte: será que não tem como? Eu tenho uma geladeira que eu não estou usando, será que não tem como tirar o compressor dela e passar para essa outra? Na maioria das vezes não dá certo. Sabe por quê? Você sabe? Porque existem vários tamanhos, potências, né, aplicações de compressores e normalmente, dificilmente você vai encontrar é, um, um doador compatível com a geladeira com problema. Então normalmente não dá, mas dessa vez trata-se de um cliente de muitos anos que a gente atende ele e ele fornece sorvetes artesanais, muito bons por sinal, para supermercados, né? E ele coloca o freezer dele em consignação no supermercado para vender o seu sorvete. Então ele tem muitos freezers e no caso são todos idênticos, são todos, né, com a mesma potência, a mesma capacidade. Então nesse caso seria possível. Ele tem alguns freezers que com problema na porta, outros problemas qualquer, que o compressor estava funcionando. Aí ele me fez a proposta, se eu não colocaria um compressor desses na geladeira, no freezer. E aí, legal, né? Eu cheguei e falei, ó, vamos testar. Fui lá, testei o compressor funcionando, tudo bem. E aí eu falei para ele, pode ser, dá para fazer esse transplante de compressor. E só que eu expliquei o seguinte, não tem como dar garantia. Por quê? Porque trata-se de um compressor usado e fornecido pelo próprio cliente. Então, embora no teste a gente testa o funcionamento, testa a amperagem para ver se está tudo ok. Aparentemente estava ok, mas mesmo assim não tem como a gente dar 100% de garantia, tá? Então eu passei tudo isso por escrito, né? A gente conversou pelo WhatsApp, então eu ia conversando e fazendo os prints da conversa para ficar tudo registrado. E além disso, eu coloquei, eu pedi 50% do valor para garantir os gastos que a gente ia ter, né? Gasto de transporte, de gás, gastos gerais que a gente ia ter. Se não desse certo, ficaria pela metade do valor. Legal? O cliente concordou e sempre tudo registrado, tá? Tudo por escrito e guardadinho para depois não ter problema nenhum. Então esses vídeos, né? Porque eu dividi em 4 vídeos para não ficar tão longo. Legal? Então vão ser 4 vídeos. O primeiro vídeo, anotei aqui, retirada do doador. Depois, segundo vídeo, retirada do compressor com defeito. Então eu dividi dessa forma, preparação e instalação. Preparando e instalando o compressor, porque é diferente, né? Um compressor que ele é usado, ele precisa de uma preparação a mais. Então, preparação, instalação e o quarto vídeo, vácuo, carga de gás 404. Só essa carga do 404 vale muito a pena, porque o 404 é um gás diferente e a colocação, né, a carga dele é diferente. E finalização, vácuo, carga, finalização. Então ficaram 4 vídeos, mas eu pediria a você que assistisse do primeiro ao último na sequência que a gente vai deixar. No final de cada vídeo eu vou deixar o card para o próximo, para que a compreensão seja plena. Tá legal? Fica por aí. Se você está realmente a fim de aprender, fica por aí, eu te garanto que vale a pena. Legal? Vamos ao vídeo então? Vamos às imagens. Solta o vídeo aí. Esse é o freezer doador. Tá legal? Então a gente está desmontando aí. E eu vou te explicando. Presta atenção na frente desse freezer. Ele é um pouco diferente do freezer que vai receber o compressor. E depois eu te explico o porquê da diferença. Legal? Primeira coisa, quando você vai abrir um freezer, toma cuidado quando você está puxando. No caso, esse daí, o tubo, né,
sucção, ele é longo e ele está em espiral justamente para poder vir para frente. Mas sempre toma cuidado quando você for fazer isso. Uma vez fui puxar um desses daí, que alguém tinha cortado, diminuído o tubo. Quando eu puxei, acabou quebrando. E atenção com a fiação também. Às vezes você puxa, a fiação fica esticada e pode quebrar. Primeiro passo, remover tudo antes de cortar os tubos. Para quê? Para não haver contaminação. Certo? Então a gente, por último, deixa a abertura dos tubos. Aí, ó, nós já havíamos recolhido o fluido refrigerante, mas ainda havia um soprinho dentro da tubulação. Então toma sempre cuidado, tá certo? Esse gás é 404, não é inflamável, mas eu sempre, né, alerto para vocês tomarem cuidado, não deixarem nada, nenhuma faísca, nenhuma chama acesa, nada que possa, né, digamos que fosse o 290, R290, que é inflamável. Então, toma cuidado com isso daí, legal? Porque daqui para frente vai aparecer muito com gás inflamável. Não é o caso desse. Mas fica a dica. Legal? Ah, outra coisa, eu estou cortando, eu estou deixando um pedaço. Porque essa geladeira, esse freezer, ele vai virar sucata. Correto? Então eu vou deixar uns pedaços, porque talvez eles sejam úteis na hora da gente fazer a instalação. Se eu não fosse, né, se eu fosse colocar um compressor novo aí, por exemplo, eu cortaria o mais próximo dos passantes possível, para aproveitar bem. Outra coisa, a gente vai levar junto com a caixa de relé. No caso, esses compressores de maior potência, o relé não fica acoplado direto no compressor, ele vem numa caixa junto com os capacitores. E eu vou fazer a transfusão completa. Levar tanto os relés já montados. Inclusive eu vou cortar a fiação dessa forma. Certo? Porque quando eu for fazer a colocação, então, aí a entrada de energia e a ventoinha, tá certo? Que a gente corta, para depois colocar no próximo, no outro freezer. Vai facilitar o trabalho fazer dessa forma. Legal? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Uma etiquetinha. Compressor 440. Assim, muito importante também. Isso daí é um alicate lacrador. Lacrador não é porque está lacrando na internet, não. É porque ele serve para lacrar os tubos. Hoje em dia, um compressor que você leve para garantia, por exemplo, você tem que estar ou lacrado ou soldado. Tá certo? Então é legal você ter um alicate desse. É um preço, né, tranquilo, não é muito caro. E ele ajuda. A gente está lacrando principalmente para não contaminar, no caso. Digamos que eu fosse guardar ele por muito tempo, eu iria soldar. Mas como a gente, no mesmo dia que eu retirei, nós já instalamos, então uma lacração assim já é o suficiente, certo? Para não contaminar e também para não derramar óleo no veículo de transporte. Certo? Lacrado, tudo em ordem. Legal. Bom, esse foi o primeiro vídeo, tá certo? Aparentemente é bobo, e talvez você que está assistindo, se você já tem alguma experiência com refrigeração, talvez, puxa vida, mas qual o proveito disso? Cada detalhe desse que a gente passou, sabe, de como retirar, de como fazer, como transportar, lacrado, isso daí vai fazer diferença no resultado final. Eu acredito que vai ser de muita importância. O próximo vídeo a gente vai mostrar como retirar o outro compressor. E é basicamente igual a esse, só que vai ter algumas diferenças, algumas pequenas diferenças que eu garanto que vai valer a pena. E vai ter uma diferença que eu vou mostrar também sobre geladeiras, freezers dessa marca Metal Frio. Eles têm uma peça a mais, que esse freezer, talvez por ser antigo, ainda não tinha. E você vai ver no próximo vídeo, tá? Tô deixando, desse lado aqui o próximo vídeo para você assistir. Clica nele, vai lá. Até a próxima, então, se Deus
quiser. Tchau, tchau.